Então, boa tarde a todos. São mais ou menos 17 horas e 31 minutos deste sábado, 25 de novembro de 2023. E nós estamos aqui mais uma vez para ouvir, não só ouvir, mas também dialogar sobre o Evangelho, para que nós sejamos o próprio Evangelho vivo. Hoje nós iniciaremos uma jornada de mais ou menos 4 encontros para falar um pouquinho sobre as frases de impacto, né? Nós vamos falar sobre, primeiramente nós vamos fazer uma rápida viagem em torno das frases de impacto e em fevereiro, a partir de fevereiro, nós falaremos sobre todas as frases uma a uma, para que a gente possa entender o que a gente tá comentando. Então, alguém quer ler as frases de impacto? Então, despertar da consciência do átomo ao anjo. Se, a princípio, a ideia não é absurda, então não há esperança para ela, de Albert Einstein. Pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Bezerra de Menezes. Nada, nem todos os exércitos do mundo podem fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. Victor Hugo. Uma coisa muito interessante, dissecando a ideia, né? Se a princípio, quer dizer, a ideia é um conjunto de pensamentos e a ideia nasce para ser absurda, né? Se a princípio a ideia não é absurda, então ela vai nascer, para que ela possa explodir, ela tem que ser absurda, porque senão não há esperança para ela. Então, para que ela precise despertar, é preciso que isso aconteça, né, para que possamos despertar. E pode-se medir a ideia, medir a excelência de uma ideia, exaltar a primazia da ideia, né? A mente, ela vai sintonizar com outras mentes, de bem e de mal. Então, se ela sintoniza com outras mentes, espíritos vão influenciar mais do que a gente possa imaginar, porque vamos dizer que se nós estivéssemos em sintonia um pouco elevada, nós estaríamos ausentes dos maus pensamentos, e sim os bons pensamentos. E se os espíritos influenciam mais do que nós podemos imaginar, então é possível que todas as ideias, ou quase as ideias, ela não é nossa, a não ser que venhamos atingir, digo eu, a última frase. Nada, nem todos os exércitos do mundo pode fazer parar a ideia cujo tempo chegou. Então, se o tempo chegou, já é hora de combater as ideias que não têm o teor benéfico. Eu diria, como exemplo, o Miramês, que ele, quando Jesus o chamou, ele se ausentou. Mas, quando ele, 100 anos depois, mais ou menos, ele
tem um novo chamado e não se deixa corromper por mais nada, ele vai em frente. Então, a ideia, chegou o tempo, nada, nenhum exército tomará conta. As 3 frases resumem, na verdade, toda a situação de que a gente vai tentar passar, mas o puro comodismo, eu vejo nisso nas 3, impede que ela se propague. Então, quando eu vejo essa primeira frase, eu lembro de um filme de ficção científica do meu tempo, talvez vocês nem lembrem, mas Perdido no Espaço. O Sebastião deve lembrar. Então, ele estava usando um telefone sem fio, né? Todo mundo dava risada, né? Como que pode usar um telefone que não está ligado a uma tomada, a um fio? Então, aquela que era uma ideia absurda, de repente surgiu. E nos alerta, né, para que essas pessoas que trazem as ideias novas, mesmo que a princípio ela pareça-nos algo absurda, para que nós demos crédito para você continuar. Tem das frases do Victor Hugo, fala assim, ó, eu não posso até não concordar com o que você está falando nesse momento, porém, eu vou te dar o espaço, eu vou te apoiar para que você continue falando e trazendo essa informação. Então, quando um cientista ele é truncado dentro de um princípio que ele traz, muitas vezes retarda-se a humanidade por um bom tempo. Né? E a segunda frase é puro comodismo. Toda ação que tente tirar a gente daquilo que a gente faz normalmente, existe uma resistência, entendeu? Então, essa resistência, quando ela se apresenta, dá para se medir a força dessa resistência. Então, nós estamos vendo no mundo agora, né, primeiro, a oferta do meio ambiente, daquela coisa maravilhosa, porque tem que combater. De repente, alguém foi em busca e trouxe a informação que não tem nada a ver com o meio ambiente. Então, o mundo inteiro caiu em cima dessas pessoas. Né? Agora, essa terceira, do Victor Hugo, é muito interessante, né? Porque mesmo que você retarde qualquer tipo dessa situação, vai chegar a hora para que ela se propague, independente dessa resistência que você vai fazer a ela. Então, nem todos os exércitos do mundo pararão uma ideia cujo tempo chegou, entendeu? Então, logo no próprio Livro dos Espíritos, fala que a fatalidade da vida é o despertar, é o evoluir, é o crescer. Então, aquele que oferecer resistência a esse processo de evolução sofrerá uma consequência, porque esses exércitos que ele está falando pode ser um exército interior, pode ser um exército exterior, mas você que não aceitou essa informação, ou não propagou, ou então vivenciou toda essa situação, esses exércitos voltarão contra você. Isso aí. Eu perguntaria, né, mediante essas 3 frases, onde cada um de nós estaríamos parado? Ou continuando, né? Aonde nós estamos trabalhando? Na primeira, de Alberto Einstein, a segunda de Bezerra de Menezes ou a terceira de Victor Hugo? As 3, Beth. Na verdade, as 3 frases estão dentro do processo nosso que nós estamos vivendo. Logo que eu comecei a frequentar a fraternidade, né, apesar de ser espírita há muito tempo, vindo de Marília, participando do Hospital Bezerra de Menezes, quando eu ouvi do Sebastião que tudo é espírito, 2 pessoas estavam atrás de mim, falou, que absurdo é isso? Como tudo é espírito? Não,
Nem tudo é espírito, eu só escutei. E eram duas pessoas, que o Sebastião conhece quem é, mas eu passei a analisar mesmo, né? É quando existisse essa situação que era matéria e o que era um ser vivo. E hoje já não é mais absurdo, né, saber que tudo é espírito. É o estágio desse espírito, desse princípio inteligente, na sua intelectualização, na sua formação, até a evolução total, que seria, nós estaríamos bem longe, né, e que nunca se acabaria, mas tudo é espírito. Agora, esse processo, se você falar em algum lugar, ainda assim haverá pessoas que acharão um absurdo essa situação, entendeu? O Sebastião, ele fala que devemos ter desapego às ideias e temos que estar acrescentando um ponto nesse conto. Será que a gente já está acrescentando um ponto no conto? Então, uma coisa que eu gostaria de comentar, né, diante disso tudo, porque nós terminamos, olha só que coincidência, né? Ou melhor, a sincronicidade, né? Nós estávamos terminando, ou melhor, nós terminamos por estudar a página 23, que fala do poder da alma, que se resume em 3 palavras: querer, saber e amar. Né? O querer, isso é fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir. Desenvolver a vontade, aprender a dirigi-la. Saber, porque sem um estudo profundo, sem um conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. E, acima de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. Então, ele complementa aqui Leon Denis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui do amor que contempla, sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Por que eu estou falando isso? Porque a base, tanto da doutrina quanto do despertar da consciência, que é um braço que nos auxilia no entendimento e na vivência da doutrina, não só da doutrina dos espíritos, mas do evangelho como um todo, a base é a filosofia, a ciência e a moral. Então, no caso, no Ensino Universal dos Espíritos, número 167, logo na abertura, Sebastião comenta que eu vou falar com as minhas palavras, tá? E aí depois, se for necessário, vocês podem complementar. Então, ele baseado nessa tríade, o querer, né, a filosofia, o saber, a ciência e a moral, o amar, Sebastião fala que a tríade, o despertar da consciência do átomo ao anjo, seria um complemento do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Então, a origem, ele estaria falando da base filosófica. A natureza, ele estaria falando sobre a base científica. E o destino, a parte moral. Então, a primeira frase de Albert Einstein: se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Então, isso estaria falando sobre a origem, a parte intelectual, o problema do ser. O segundo livro estaria falando sobre o problema da dor, ou seja, que estaria, no caso, íncita na segunda frase:
Pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Estaria falando sobre os sentimentos, um processo de transformação. E o terceiro livro, que é O Despertar da Consciência do Abismo às Estrelas, estaria falando sobre a destinação, sobre o problema da consciência. Então, nada, nem todos os exércitos do mundo pode-se fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. E se a gente pensar profundamente nisso que a gente falou, a gente pode chegar nisso tudo que foi falado. Ponto. Como você colocou aqui a página 23, que fala da vontade. A vontade, ela está ligada ao pensamento. Exatamente. Não? É a gerente da mente. A vontade, ela transforma em pensamento. E o pensamento origina-se dos sentimentos. Exatamente. E aí, no caso, porque nosso objetivo é fazer um só rebanho e um só pastor. Tá. O Sebastião, ele coloca dentro das obras que ele já... primeira que ele já fez, a segunda que já está entrando em discussão, a terceira que está sendo projetada. Então, uma coisa que eu percebi que nós colocamos o livro, mas eu acredito que indiretamente ele quisesse dizer que seria a nossa transformação, aonde nós estamos parados, na dor, no sentimento, aonde nós estamos. E esse livro, se ele vir a despertar, se ele trouxer a ideia que a princípio é absurda, ele terá um exército para combater a sua dor. Exatamente. Então, diante desses princípios que nós lemos aqui, toda qualquer situação que vai mexer com algo já definido em nós, cria em nós um constrangimento. A gente tenta fugir de toda coisa que, primeiro, que force uma mudança, uma alteração no que já está pronto. Porque o que já está pronto chega a ser até consolador e tranquilo. Aí, de repente, alguém apresenta algo. Né? Então, ouvindo hoje um podcast, essa semana, era um pastor, é possível que seja da igreja, chamando Deus de Jeová, é possível que ele seja, né, da Assembleia, ou então da... Ele apresentou uma coisa que, para nós, não me assustou, mas ele apresentou, né, porque toda a situação em que você vai mexer em algo definido pela Bíblia, e principalmente em relação a Jesus, há uma profunda contrariedade de alguém, das pessoas, quando apresenta-se algo assim, bem pessoal de Jesus. Eles querem o Jesus divindade e nunca o Jesus pessoa. E ele apresentou uma situação bem bacana. Ele apresentou as 3 definições de Jesus no tempo que ele viveu. Então, o primeiro Jesus, o Jesus vivo. Esse Jesus vivo, né, a persona, esse daí, ele trabalhou, ele viajou, ele trabalhou com o tio, ele viajou para outros lados, aprendeu muita coisa, tinha pai, tinha mãe, tinha irmão. Já o segundo Jesus seria o crucificado, o Cristo, que quer dizer ungido. Esse daí já seria uma nova personalidade desse Jesus. Esse sim veio trazer as informações do próprio Pai, porque ele era o Cristo. E ele deixou todas as informações do Pai nesta fase de Jesus, o Cristo, que definia da onde ele vinha. E a terceira fase é o Jesus ressuscitado. Quer dizer, o Cristo quase não convenceu ninguém ali, com tamanha informação. Ele não convenceu o povo judeu e não tampouco o que ele se dedicou como plano B, entre aspas. Mas o terceiro, o ressuscitado, esse sim,
redefiniu toda a situação. Agora, para nós, não é uma informação tão radical, porque nós sabemos mesmo, né? Existem personalidades que Jesus participou dessas 3 personalidades. Ele não precisava estar o tempo todo lá dentro daquele corpite que foi dado para ele. E para algumas pessoas, eu vi a cara do apresentador do podcast, falando, não, mas como isso? Não pode isso daí. Então, meio assustado, e o pastor definindo essa situação. Então, são coisas que se apresentam por muito tempo daquele jeito, e quando alguém querendo inovar e querendo representar algo maior em cima daquela divindade, há uma relutância em quem ouve, entendeu? Quando o Luiz estava falando a respeito sobre essa parte, né, das 3 de Jesus, e inclusive ele falou desse impacto, eu me lembrei de uma frase do próprio Jesus, que ele fala que não vim trazer a paz, né, e sim a divisão, a chamada moral estranha, que inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, ou seja, né, por exemplo, se você traz uma nova ordem, no sentido assim de organizar uma, você vai colocar como está acontecendo, você vai colocar como uma imposição, uma ditadura, uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, profunda, né? E quando a gente fala a respeito da questão, vamos dizer assim, eu trago um pensamento, ou melhor, eu pensava que vamos supor, um vício, ou a bebida, ou a comida, é como o Sebastião fala, né? Eu crio um clã, eu crio um ser. E aí você traz um alimento novo, de início ele estranha. Não seria o despertar? Porque o despertar, ele muitas das vezes a gente pensa que é um patamar como uma montanha, mas o despertar ele é gradativo. Sim, mas no caso você vai desorganizando aquela estrutura que, se você não der a ela as condições necessárias, ela, vamos dizer assim, elas se dissipam, vamos dizer assim, elas não têm, elas não sabem para onde ir. Então você precisa explicar, olha, né? Por isso o diálogo terno-amoroso com os órgãos, por isso o conhecimento, porque, por exemplo, se você joga aqui uma bomba e todo mundo sai correndo. Agora, se você, é a mesma coisa, a explosão e a implosão, é uma coisa mais harmônica do que uma explosão. Isso, então, a gente não estaria medindo a excelência da ideia? Sim, exatamente. Então, a todos os instantes, a gente está medindo a excelência de uma ideia, né? Não, é todo momento, porque a cada momento que você muda, você tem um desconforto, você tem uma dor aqui, uma dor ali, um desconforto aqui, um desconforto ali, e você precisa saber o que está acontecendo. Inclusive, esses seres precisam saber o que está acontecendo, para que a morte daquela estrutura não seja tão violenta. Alguém quer falar, gente? Por favor. Então, a Beth falou nessa excelência dessa ideia. Como que você pode definir se essa ideia tem a excelência necessária para mudar a minha vida? Como que eu posso definir? Como que o animal, né, tem a informação que o Sebastião trouxe essa semana, que a girafa e o elefante estão mais evoluídos que o próprio tigre, o leão, porque ele ainda precisa comer, né,
seres vivos para absorver a proteína, e a girafa e o elefante, ela já tira já a proteína do reino vegetal, sem precisar comer a própria espécie, né? A proteína ainda animal. Então, como definir o que seria essa excelência da ideia? Então, sem o autoconhecimento, a autocompreensão, a busca incessante de tentar, por isso que Kardec fala, procure todas as obras, não fique só dentro da obra dele, porque ele sabia que, além das informações que ele tinha trazido, existiam outras informações a ser trazidas. Então, para que nós saibamos a excelência dessa ideia e diminuímos essa resistência para que ela chegue até nós, tem que haver um autoconhecimento, essa busca incessante para se chegar a essa informação. Você fala da excelência, eu coloco então a última frase. Nem todos os exércitos do mundo pode fazer parar. Quando ela atinge, conforme essa excelência vai chegando, esse exército, ele pode vir no tamanho que for, que ele não vai combater as ideias de elevação, as ideias que vai conduzir a um canal do despertar da consciência. Vamos definir essa resistência oferecida pela nova ideia chegando. Isso é muito comum entre nós. Então, nesse podcast que eu falei, ele falou que o Cristo, o Jesus do Christos, ele não conseguiu ainda convencer as pessoas. Só que o Jesus, o ressuscitado, que continuou a viver, assumiu aquele corpo, mas continuou a viver sobre a terra, esse sim convenceu. Aí as pessoas deixaram de ter resistência. O Cristo, ninguém quis morrer junto com ele, porque as pessoas poderiam ir lá e morrer junto com ele naquele mesmo momento. Não, todos se esconderam, alguns até negaram, mas o ressuscitado, ninguém foi capaz. Pessoas morreram nos circos, comidos por leão, e nem dor eles não sentiam. Por quê? Porque a resistência do corpo físico e das ideias em relação a quem era realmente, a que mensagem foi chegada, não oferecia essa resistência para ele, entendeu? Então, eles conseguiam deixar se morrer, por exemplo, que é uma das coisas que ninguém quer. Mas eles se deixaram morrer, mas não negaram Jesus, o ressuscitado, entendeu? Mas o Jesus não deixou de crescer. Pelo que eu sei, se eu não estou falando besteira, ele continuou crescendo. E eu acredito que nós somos Jesus no patamar que nós estamos, mediante o nosso crescimento. Claro, eu não estou comparando Jesus Cristo, nós com ele, mas nós estamos desenvolvendo através dessa literatura, através dos livros, através do parecer que coloca o Sebastião, através de nossos debates agora, a gente está crescendo, como Jesus continuou crescendo. Tanto é que Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Sejam vós os meus imitadores. E nós estamos fazendo isso. E aí, Sebastião, o que tu, amigo, tem a nos dizer? Abraços de luz e paz, almas queridas e muito amadas. Fazendo uma retrospectiva em nossa própria trajetória, ao ouvir um amigo muito querido chamado Alamar Regis, que começou com o espiritismo via satélite, foi o pioneiro no espiritismo na net ou na TV,
até na TV aberta. Uma pessoa fez uma pergunta para ele, querendo lançar um livro, e ele devolveu a pergunta. Falou, para lançarmos um livro, que ele também era escritor, ele precisa ter pelo menos 2 ou 3 características. Primeiro, ele tem que trazer uma ideia que não são as de todos que estão aí. Então, se a princípio a ideia não é absurda em relação às que aí estão, não há esperanças para ela. O segundo, ele não vai desmerecer o que já está aí. Então, vai ser construído um livro onde vai valorizar o que se tem e acrescentar um ponto no conto que já foi, que já veio a lume. E a terceira etapa, nunca entregar as respostas prontas. Sempre deixar algo desamarrado para o leitor fazer a conclusão. Então, a obra do Despertar foi cunhada em cima desses 3 princípios. E antes já tínhamos lido tanto Maria de Nazaré quanto Allan Kardec, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. E em Maria de Nazaré de Miramês, falar de coisas muito distantes da humanidade é sujeitar-se a controvérsias de todas as qualidades. Entretanto, quando é hora de dizer, não se deve calar. E agora, Kardec, em Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 24, item 15. A coragem de manifestar opinião própria sempre foi estimada entre os homens, pois há mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são as de todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das dificuldades de defender sua opinião e de renegá-la, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. E ainda poderíamos acrescentar, porque aí falamos da primeira e da segunda frase, a terceira, com Vitor Hugo. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes, ou milhões, de acordo com a ideia que se propõe. Quanto mais egoísta for a ideia, quanto menor benefício ou quanto menos benefícios ela proporcionar ao meio onde se vive, menos assistência teremos. Por isso, se a princípio a ideia é não trazer algo diferente para acrescentar naquilo que já foi dito, não há sentido de ser ou de trazer a lume mais uma ideia que já são a de todos, ou as ideias de todos. Por isso, pode medir a excelência dessa ideia pela força das resistências que ela provoca, porque ela vai convidar a pessoa a sair do mesmismo perturbador, a caminhar com as próprias luzes. Por exemplo, com Miramês, aulas para o futuro, se o homem tivesse consciência de seus poderes, despertando-os sem a devida educação dos sentimentos,
o que seria da vida? Tudo vem a seu tempo e o Senhor espera a maturidade das almas para as grandes revelações. As bombas que os países desenvolvidos fabricam, em comparação à força mental de um só na crista da evolução espiritual, podemos dizer que significa o riscar de um fósforo e nada mais. Por isso, Deus não tem segredos para com seus filhos, mas pede preparo para suportar essas revelações. Então, quando trazemos a ideia que já era conhecida, só não estudada, às vezes compreendida, da origem, natureza e destinação do ser. Isso já perturba muitos quando ficam sabendo que só existe um único elemento e com ele se compõem todas as coisas. É absurdo porque agora eu não posso mais tratar o animal como eu fazia, nem o ser humano, porque às vezes nós pensávamos que tinha ser humano de segunda categoria, de terceira, que nunca alcançaria os demais níveis. E agora sabemos que o pré-humano está a caminho, que o animal também, o vegetal, o mineral, e até remontar à origem da vida. De modo que não dá mais para ser como éramos. Por isso a resistência. Então agora eu não posso comer como eu comia antes. Porque alimento significa informação, e informação precisa de qualificação. Então, diante da nova série, a segunda etapa da segunda temporada de Meditação à Luz do Dia, a Pamela fez uma pergunta a respeito das células-tronco. Porque nós falamos que a cura se dá quando nós substituímos os elementos que não têm a expertise, não têm a especialização, até está faltando em nosso próprio organismo. Se eles estão em falta no mundo infratômico, subatômico e intratômico, nos átomos, são esses seres pequeninos que vão ser convocados com a expertise ou especialização, porque o que fica em nosso organismo, segundo Ramatiz, são esses elementos desde a origem até o núcleo do átomo. Às vezes, até os fótons mais fracionados. Então, dificilmente se traz um átomo inteiro para a reconstrução de uma molécula. Traz-se frações diminutas na reconstrução dos átomos componentes dessas moléculas. E quando se fala de uma célula que foi à falência, de um tecido que atrofiou, agora eu convoco as células-tronco, porque eu preciso da célula inteira. Mas do que adianta eu levar uma célula inteira para se transformar em tecido nervoso, em tecido ósseo, se eu não dou a ela a matéria-prima? Porque ela vai precisar da matéria-prima para se transmutar e depois para exercitar a tarefa que lhe fora confiada. Do contrário, não vai acontecer a autocura. Por isso, nós estamos detalhando a cada programa, porque o terceiro programa, para quem não percebeu, ele é que dá o start. O primeiro, querer, não é saber. E nessa série, o primeiro programa, como saber querer. Depois, saber não é fazer. Então, como direcionar agora esse saber para que no terceiro programa começamos a fazer? Que no quarto programa, assim sendo, que seu alimento seja seu medicamento. E desse modo, falando por esses mecanismos, quinto programa, criar as condições.
E assim vamos dar sequência em exercícios práticos. Por isso, se trouxermos uma ideia, ou se Jesus trouxesse uma mensagem semelhante à de Moisés, seria olho por olho, dente por dente. Ele seria o que o Judas, o Iscariotes, pensaria que ele fosse, ou pensava que ele fosse. Um guerreiro que ia destronar os imperadores da época. Só que não era isso. Ou não foi esta a mensagem. Ame quem te odeia. Faça o bem a quem te deseja o mal. Ore pelos que vos persegue e calunia. Faça a outro o que gostaria que lhe fosse feito. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, e vai as lições, e a cada um será dado conforme as suas obras, porque meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Então, quando trazemos essas velhas novidades para aqueles que fizeram a questão de esquecer, porque sabem dessas novidades, estão lá nos seus arquivos, nos seus disquetes, ou pendrives, ou chips mnemônicos, estão gravados, mas para que eu desarquive essas informações, eu preciso ter a coragem de mudar o meu comportamento e assumir a responsabilidade de pensar, de sentir, de falar e agir conforme o que se pretende. Por isso, se essa ideia não traz uma proposta que parece absurda para a maioria, ela já nasce morta praticamente. E se reconhece a excelência dela quando ela é rejeitada pela maioria, porque quase todos, se não todos os grandes mestres que trouxeram informações que não eram as de todos, foram mortos ou foram rechaçados. Cientistas foram taxados de loucos quando trouxeram ideias como Tesla, por exemplo, da energia livre. E assim, quando é hora dessa ideia vir a lume, nada pode todos os exércitos do mundo se colocar, porque um só que está no comando desta ideia, que está de posse do ápice da sua inteligência, a força mental dele é maior do que todas as bombas, do que todos os traçados dos cimentos e todas as colas simultaneamente, conforme Miramês. Por isso, quando nós acreditamos em nosso poder criador, transformamos o nosso universo. E aquele que transforma o seu próprio universo, o exemplo de um convoca o contexto à transformação. E ninguém resiste o contato desse verdadeiro amor. E nós estávamos preparando outras aulas na sequência que versa sobre a caridade. Porque no passado pensávamos que caridade era dar coisas. E veja, com Miramês, só alguns pequenos toques, já que vai constar em nosso segundo livro, e é o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou que eu li, consta no segundo livro. O que eu estou lendo de Miramês, com exceção do Maria de Nazaré, é só de Horizontes da Vida. Então, a caridade não é simplesmente tomar o filho de outrem para criar, atendendo às conveniências superficiais. Não é abrir as portas da casa para que morem nela os que dormem nas calçadas por comodismo, ou os que se encontram nas penitenciárias por equívocos cometidos. Por estas coisas poderemos conhecer o que é a verdadeira caridade. Aí 2 pontos. Agora ele vai explicar o que deveria ser ou o que é essa verdadeira caridade. Podemos ajudar o faminto a ganhar o seu próprio pão. A mãe aflita a tratar o seu próprio filho
e alimentá-lo. Aos encarcerados, pelos meios de que dispomos, a não irem contra as leis estabelecidas na terra para corrigi-los. Se verdadeiramente desejamos fazer a caridade, comecemos dentro de nós em primeira instância, pois na nossa intimidade existe um mundo, por vezes, não imaginado, a ser consertado pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pela nossa vida. Depois passemos a fazer dentro de nosso lar, como sendo um convite para todos os familiares. É necessário que se dê preferência nas nossas atitudes ao bom senso, o que é o regulador de todas as virtudes que queiramos alojar no coração. Tudo carece de equilíbrio, porque a harmonia na vida da alma é fascinante, espargindo luzes de todos os matizes para fora e para dentro dos dois mundos que nos acolhem. Quem deseja melhorar, encontra a melhora diante de si, abrindo os braços como um encontro de amor. E finalizando, a melhor maneira de socorrer os nossos semelhantes é pela vida que levamos, pelos nossos pensamentos elevados, pelas nossas palavras sérias e pelas nossas atitudes em consonância com as diretrizes do Evangelho. Por isso, essas 3 frases estudadas e compreendidas, nenhum terá dificuldade de estudar o livro e compreendê-lo. Mas para quem não fixou a atenção e não desmembrou os seus conteúdos, vai falar que o livro é difícil, que é absurdo o que está nele e que ninguém entenderia a mensagem, como já ouvi de muitos. Porque só a entende aquele que quer mudar a si próprio, a caminhar com as próprias luzes, a conhecer a si mesmo. Então, se a princípio a ideia não traz mais um ponto para o conto, se for falar mais do mesmo, não tem sentido. Por isso, a proposta do Despertar da Consciência é valorizar os autores, os missionários, todos que já trouxeram a sua contribuição. Mas não ficar só com as informações, trazer ou erguer um véu a mais, tirar o espírito da letra e trazer algumas informações que possam enriquecer o já dito e acrescentar algo mais para facilitar a trajetória, sabendo que a resistência é proporcional à excelência, à qualificação dessa ideia libertadora. E não temer, mediante a coragem da fé, porque a ajuda para que ela torne realidade, para que ela conquiste o seu espaço, é semelhante à força bem maior do que todos os exércitos do mundo simultaneamente. Mediante o que você falou, Sebastião, o que se passa com as pessoas que dizem que o livro é difícil, não vai acrescentar nada, eu colocaria dentro daquilo que você falou, que quando a gente traz a mesma ideia, é como se jogasse uma semente a esmo, né? E a semente, ela precisa trazer conteúdo para poder fecundar-se, não é isso? Essa é outra preocupação que devemos ter, porque não é só escolher o terreno a ser semeado, saber lançar as sementes, mas principalmente dar sequência no cultivo. Por isso, nós estamos criando um método que é como se fosse uma parábola. Então, tratar a terra, ou seja, preparar a terra,
saber escolher as sementes e como e quando plantar, saber cultivar os adubos, tudo que vai ser agregado nessas sementes ou nessas mudas, saber quando, como colher, como armazenar adequadamente, saber combinar os elementos para a confecção dos alimentos e depois saber incorporá-los na hora da refeição. Embora seja a atenção que vamos dar ao cuidado do corpo, sem o corpo não fazemos nada por aqui. E como tudo é espírito, nós estamos de alguma forma cuidando do espírito também, porque não tem como dissociar o corpo do espírito. Se alguém se interessar por essas aulas, que não é fácil, porque até agora não achamos ninguém como parceiro, até o grupo que tínhamos está fechado por falta de parceiros que assumam a responsabilidade, pelo menos, de cuidar da casa, de limpar. Até poço artesiano furamos, fizemos tudo que foi possível para não ter nenhuma despesa extra. Mas falta o material humano que quer tudo pronto, mas não quer assumir qualquer responsabilidade em cuidar de si próprio. Então, Sebastião, voltando, né? Então, na verdade, para eu, assim, não é apenas a questão do despertar, mas em tudo aquilo que eu fizer, eu tenho que me dispor a me transformar, me desapegar daquilo que eu já sou, né? Por exemplo, vamos supor, eu tenho que me disponibilizar a ser uma Pamela nova, a ser uma pessoa nova, independente da minha condição social, mas eu tenho que aprender a me desprender. Então, essa seria a maior dificuldade, já que você falou que o maior empecilho seria realmente as ideias? Vamos só lembrar uma cena. Quando alguém chega, Jesus estando conversando com algumas pessoas e alguém vai avisá-lo. Sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E ele olha para os demais: quem são meus pais? Porque o pai e os irmãos e a mãe estavam lá fora. Quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus? Ou seja, ninguém é profeta em sua terra, isso na época dele. Então, se a pessoa não estiver disposta a pagar o preço, porque se com o Jesus ninguém deu atenção, se com o Cristo, mesmo sendo crucificado, ninguém deu muita atenção, depois que venceu a morte e ressurgiu como ressurrecto, agora alguém viu que tinha uma coisa séria. E como ninguém morre, agora houve um encorajamento. Por isso, para que fique mais convincente, passamos para chegar à cristianização pela crucificação, para quem está à nossa volta possa ver que quem não desiste do Cristo, não desiste de Deus, não desiste de si mesmo, não desiste das leis, a ajuda é proporcional a esta convicção, a essa certeza e estarmos fazendo o máximo do mínimo daquilo que compreendemos. Mas o começo é esse, o desapego às ideias. Então, as ideias que não nos levaram senão até onde nos encontramos, ou não nos trouxeram senão até aqui. Queremos ir além com as mesmas ideias. Aí não temos como seguir. Por isso, para novas propostas, ideias novas, novos mecanismos, porque com as ideias que eu criei a dificuldade, segundo Einstein, eu não consigo resolver a dificuldade. Eu preciso expandir a minha mente e, como dizia Tesla, eu sei que esse lugar existe, onde eu posso buscar essas ideias
esta consciência nova, essas informações. Eu nunca estive lá, como se falasse assim, ao vivo e a cores, lembrar dos detalhes, mas ele sempre acessava. Então, 99% é transpiração, é trabalho duro, e 1% é inspiração. Então, nós estudamos mais ou menos 16 horas por dia, e nas aulas de domingo, se eu não tiver esse estudo, na hora da aula em si, eu não tenho auxílio nenhum do plano espiritual. Então, conforme a dedicação, a proposta, o auxílio vem a hora, e assim em tudo em nossas vidas. Cortando o tema que o Sebastião falou aí, né? A gente ainda não deseja fazer a destruição do que está pronto para montar desde o começo. Nós estamos sempre fazendo alguns remendos na nossa personalidade. Estou falando de mim. Então, muitas vezes, os remendos feitos diante dessa proposta, desse conhecimento, não é o suficiente para seguirmos em frente. Então, eu estou na casa desde 2003. Essa casa que o Sebastião acabou de falar, que está fechada por causa dos recursos humanos mesmo lá dentro. Então, eu já vi de tudo passar lá nesse tempo todo. A casa foi fundada em 99, né? Então teria aí 4 anos só quando eu cheguei lá. E diante dessa proposta de responsabilidade, alguns recuavam, outros assumiam até um ponto. Daqui ele falava: para mim tá bom, vou viver a vida diante dessa informação que foi chegada. Outros prosseguiram, aguardaram um momento, talvez foi a que as pessoas precisavam, a cada um correr para a sua situação. Nós sabemos que, diante do conhecimento e das informações, essas pessoas nunca seriam os mesmos, né? Então, diante dessa proposta, o Sebastião nos comentou, e o que o próprio Jesus passou, nós vimos agora, essa semana, mas já aconteceu há um bom tempo, uma situação política de todas as pessoas que foram presas. Numa visita que foi feita do povo judiciário, daquelas pessoas que estavam presas, uma pessoa definiu qual era a definição de um bom cristão. Entendeu? A definição dela falou assim: eu sou cristão e Jesus pediu para que eu rezasse para os meus inimigos. Que os inimigos necessitariam mais da minha oração. Então é isso que eu vou fazer para vocês que estão aqui agora. Porque eu não acredito por que eu estou preso aqui. Isso eu estou falando com as minhas palavras. Tá? Então, essa definição foi aquela que compreendeu a mensagem. Eles sabiam por que estavam lá. Mesmo diante daquela cilada que foi armada, ela manteve o pensamento de mudança que ela queria. E não sucumbiu, né, diante daquela situação. O que eu vejo assim, né, no nosso meio, e realmente a minha vontade dessa mudança, é que a informação são muito grande. A informação que eu tenho, o saber diante dessa proposta é bem grande, porque foram 20 anos aí de acompanhando o Sebastião, acompanhando a construção do próprio livro. Porém, na hora do fazer, eu me vejo fazendo alguns remendos da minha personalidade e não querendo fazer essa desconstrução. Ah, mas eu posso arrumar aqui, a gola eu posso dobrar, e acaba não construindo essa situação. Desculpa aí se eu me alonguei um pouco. Antes de passar a bola para o Sebastião, quero fazer nisso tudo fazer um balaio só. Então, quer dizer que
tudo bem, eu posso estar acomodada. O despertar da consciência, como tudo nessa vida, é um convite, pelo que eu entendi, é um convite à proatividade, um convite do amor, para que a dor não seja necessária. Como a vez passada, né, a pergunta foi: será que, né, eu preciso da dor para poder realmente promover? E a resposta é não, apenas quando a gente não trabalha, não desenvolve, e aí vem a dor para arrebatar, porque se tudo cresce e evolui, então um dia vai ter que sair daquela zona de conforto. Então, no caso, aí eu pergunto, essas pessoas que, quer dizer, eu acredito, a resposta provavelmente será sim, mas eu quero uma confirmação. Então, quer dizer que essas pessoas que não foram convidadas pelo livro, ou então foram outros convites, serão naturalmente arrebatadas pela dor, não é isso, Sebastião? Como nós colocamos no próprio livro e também no segundo, o amor nos convida vezes incontáveis nessas transformações. E quando não atendemos os convites do amor, que são vários convites, não só os livros, mas a fala e todas as informações possíveis, aí a dor vem e enquanto não houver a transformação, ela não será dispensada do propósito, porque é um anjo que vem em última instância para que não percamos a própria encarnação. Por isso, o ideal é sermos proativos, resilientes naquilo que foi adiado, mas nunca transferir para outrem, nem adiar aquilo que foi proposto, às vezes por nós mesmos, antes de reencarnarmos. Por isso, cada um ter essa consciência, e a respeito disso o Luiz falou com sabedoria, não tem como pôr um vinho novo em barris velhos, um remendo novo em pano velho. Então é o desmontar, é o que Jesus passou, é matar a forma e renascer um novo ser. Porque o simbolismo da morte dele é isso, morreu o homem velho e nasceu o homem novo. Novas ideias, novos sentimentos, novos pensamentos, novas palavras, novas atitudes. E gradativamente nós vamos fazendo esta repaginação de nós mesmos. E para isso, eu uso como propósito pessoal, o primeiro item é a verdade. Nada além da verdade. O segundo, a honestidade. Terceiro, humildade. Quarto, sinceridade. E o quinto, fidelidade. Outros virão para acrescer. Mas se não tivermos um propósito pessoal de uma vida nova, uma vida plena, onde eu vou ter a paz de consciência, posso não ter quase nada monetariamente falando que o mundo oferta, mas eu tenho a consciência em paz. Eu vivo como Chico Xavier recomendou, procurando cuidar do corpo como se ele nunca fosse morrer, e da alma como se eu fosse desencarnar agora, nesse instante. Quando o homem novo não nasce, também tropeçamos em nossas pernas, né? Por nos achar às vezes espertos, não dar atenção ao descobrir interno, nós podemos também tropeçar em nossas pernas para que possamos enxergar o que está mais à frente, ok? Com certeza. Mas é sempre bom lembrar que quando nós nos movimentamos nessa direção, Miramês assim afirma: alguém vem atrás e empurra, alguém vem na frente e puxa, alguém vem por baixo e ergue. E quando nos erguemos, erguemos uma multidão conosco, porque o exemplo de um transforma o contexto.
Foi uma alegria imensa estar com vocês. Que Deus nos abençoe sempre. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.